Fala rapaziada, eu sou o Andinho, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a rodada da Libertadores, que envolveu aí 7 brasileiros. A gente vai destrinchar um pouquinho, comentar um pouco os jogos de cada um desses 7 brasileiros e talvez isso aí vire um quadro ou uma espécie de coisa rotineira aqui no canal. A primeira equipe brasileira que nós vamos falar vai ser o Internacional. O Internacional venceu muito bem no Beira-Rio a Universidade Católica do Chile, 3-0, dono do jogo, dominou a partida, foi muito melhor que o adversário. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a intensidade na marcação do Internacional, né? Uma equipe que conseguiu marcar muito bem seu adversário, teve chance de gol já no primeiro tempo, mas só no segundo que conseguiu definir a partida. Uma das coisas que mostra essa intensidade é o segundo gol, onde pressionou a saída de bola, fez o goleiro errar. Thiago Galhardo roubou a bola, deu passe para Guerreiro. Guerreiro finalizou no canto contrário do goleiro e conseguiu dar uma maior tranquilidade no jogo, fazendo 2-0. E aí depois o 3-0 veio e foi uma partida soberana do Internacional, que entre todos os brasileiros, para mim, foi o melhor de todos. Caminhou bem, conseguiu andar bem nessa primeira rodada. Segunda rodada agora já vem um pouco mais pesada, encara o Grêmio na quinta-feira. O jogo, vale lembrar que toda quinta-feira os jogos dos brasileiros são exclusivos do Facebook. O segundo brasileiro que nós vamos falar aqui é o Santos que venceu bem, uma vitória importante do Santos fora de casa contra o bom time do Defensa e Justiça, a equipe argentina que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino. Jogou muito bem também na Libertadores, essa partida contra o Santos. Fez um bom jogo, dominou a equipe do Santos. O Santos teve menos posse de bola, trocou menos passes, seu goleiro trabalhou mais, mas conseguiu uma virada importante, conseguiu com uma boa participação do Soteldo. O Soteldo jogou muito bem pelo lado esquerdo, conseguiu fazer boas infiltrações, conseguiu dar uma assistência, né, para Jobson. Jobson conseguiu infiltrar bem no meio da defesa adversária e fazer o gol. E o segundo gol nasceu de um contra-ataque, né, que a bola rebateu e sobrou para mais uma joia santista, Caio Jorge, que vem já galgando, procurando, buscando seu espaço na equipe principal, e talvez esse gol lhe ajude a conseguir mais espaço e mais minutos dentro da equipe do Santos. Santos agora encara o Delfim na próxima terça-feira e também começou bem, joga dentro de casa e aí tem tudo para conseguir fazer uma boa primeira fase. A terceira equipe que nós vamos falar é o Grêmio. O Grêmio venceu muito bem. O tricampeão da América conseguiu uma grande vitória fora de casa, 2-0, sobre a equipe do América de Cali. Também teve menos posse de bola, né, que não é muito da característica dessa equipe. Não teve tanto a bola, mas soube sofrer, né, uma expressão muito utilizada hoje em dia, treinadores, jornalistas. E o Grêmio conseguiu, né, não levou gol, seu goleiro trabalhou muito bem, o Vanderlei, venceu bem, caminha. E aí nesse grupo que vai ter o seu grande rival, o Internacional, já tinha vencido. O Grêmio também agora vence 2-0, gols de Vitor Ferraz e Matheus Henrique. Caminhou bem aí, boa vitória na sua estreia. E aí agora vai ter o clássico, próxima quinta-feira, contra o Internacional. Grande jogo, vai definir aí bastante coisa nesse grupo. Ou não, no caso de um empate, que as duas equipes podem caminhar juntas. Ou o empate, que podem os dois caminharem bem. E aí vamos ver na próxima quinta-feira. Mais uma equipe brasileira que entrou em campo nessa semana foi o Atlético Paranaense. Jogou dentro de casa contra a equipe do Peñarol. Foi aquele Atlético Paranaense que a gente está acostumado a jogar, a ver jogar dentro da sua casa. Uma equipe muito forte, conseguiu realmente impor sua melhor qualidade dentro de campo, fazer valer a força da sua torcida. Jogou muito bem, conseguiu ter mais posse de bola, criar muito mais chances de gol, muito mais tentativas de gol. Uma equipe que já se mostra bem organizada, né, com Dorival Júnior. Essa troca de treinador, a gente esperava um pouco mais de demora, né, para a equipe se encontrar taticamente, tecnicamente, mas ela já mostra que vai
realmente dar continuidade ao grande trabalho que o Atlético vem fazendo, e Dorival Júnior já deu uma grande resposta, uma boa vitória para começar bem a competição. O Atlético Paranaense agora encara o Colo-Colo na próxima quarta-feira, e aí vamos ver qual vai ser a desse Atlético Paranaense de Dorival Júnior. E agora eu falar sobre o Palmeiras. Palmeiras venceu bem, foi um jogo que o Palmeiras jogou bem, né? Não pode se dizer o contrário, mas ainda tem algumas coisas a se ajustar. A equipe mudou bastante taticamente, venceu com 2 gols dos seus atacantes, né? Uma coisa que nós vamos falar, um gol de Luiz Adriano no primeiro tempo e o segundo de William Bigode. A equipe jogou bem, mas ainda deu um pouco de espaço à equipe adversária. A equipe ficou um pouco descompactada, ficou muito distante os setores. Ainda uma coisa que Vanderlei Luxemburgo pode ajustar. O meio-campo ainda não tem aquele encaixe perfeito, né? Ontem jogou Ramires e Bruno Henrique. Eles dois não conseguiram encaixar muito bem a marcação. Também Dudu foi o terceiro homem ali, o centralizado, e Dudu teve um pouco de dificuldade, não estava pegando tanto na bola ali naquele setor, e aí ele buscava, né, onde ele está mais habituado a jogar, caindo dos lados. Quando caía um pouco mais pelo lado esquerdo, tinha um pouco mais de facilidade de pegar a bola, de encontrar a bola. E foi um jogador importante, né, para a equipe do Palmeiras, que também teve uma outra alteração, né, Felipe Melo, que vem jogando muito bem na zaga, teve que ir para o meio campo. Foi uma coisa que Luxemburgo observou, que o Felipe Melo poderia fazer essa alteração, né, trocar ali de posição. É uma outra coisa que também os palmeirenses vão ter que se acostumar, que isso deve acontecer muito durante a temporada. Mas aí o Verdão começou bem, encara na próxima semana o Guarani do Paraguai, um adversário chato, um adversário que deve dificultar para o Palmeiras dentro de casa. O atual campeão Flamengo encarou o Júnior de Barranquilla lá na Colômbia, também uma equipe muito chatinha, uma equipe muito perigosa, uma equipe que deve dificultar aí no grupo, deve buscar a sua classificação, e foi um adversário importante para o Flamengo. O Flamengo mesmo assim conseguiu se sair bem, conseguiu render bem, jogou o seu jogo tranquilamente, foi dono do jogo, controlou as ações, né, mas ainda tem alguma coisa faltando, né, para o que era a equipe do ano passado. Talvez seja o período de pré-temporada. O Flamengo está poucos dias ainda, são poucos jogos ainda em relação aos seus adversários. Algumas outras equipes já vêm um tempo maior de trabalho, e o Flamengo talvez tenha ainda não encontrado o seu melhor jogo, ainda não conseguiu fazer aquela marcação alta que os seus adversários sofreram bastante no ano passado, mas venceu bem. 2 gols de Everton Ribeiro, grande jogador, já vem atuando assim nas últimas temporadas pelo Flamengo. E aí no finalzinho sofreu um gol da boa equipe do Júnior de Barranquilla, que teve a bola, conseguiu trabalhar, fez Diego Alves trabalhar até mais que o goleiro Vieira do Júnior, mas mesmo assim não conseguiu fazer gols antes, e o Flamengo saiu vencedor da partida. E aí segue bem, deve conseguir, não facilmente, mas deve conseguir sua classificação. E aí o Flamengo encara o Barcelona e Guayaquil na próxima semana, deve ter Maracanã cheio na próxima semana. E aí o último brasileiro, o qual eu estava assistindo até agora há pouco o jogo, foi o São Paulo. O São Paulo começou muito bem a partida contra o Binacional, acabou perdendo, foi o único brasileiro que não venceu na rodada. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Com Pablo, com Antony, com Pato, desperdiçou, não poderia ter desperdiçado. Jogou muito bem, até parecia que não tinha sentido tanto os efeitos da altitude de quase 4.000 metros no Peru, mas aí só terminou o primeiro tempo com 1-0 e tentou no segundo tempo repetir o primeiro, mas não conseguiu. Foi uma equipe totalmente diferente do primeiro para o segundo tempo. Teve
claramente, quem assistiu o jogo viu que ficou muito claro que o São Paulo sentiu o peso da altitude, e isso é muito claro e muito bem visto no segundo gol. No segundo gol, o adversário sai driblando, sai levando a bola pelo meio e ninguém chega, ninguém abafa. O São Paulo realmente cansou. É uma coisa aí que a Conmebol deve repensar muito bem, né, essa questão da altitude, porque é uma coisa surreal, que é praticamente desumana, né, desses times jogarem nessa altitude tão elevada, né? São quase 4.000 metros, totalmente diferente do nível do mar. Os jogadores sentem bastante, São Paulo sentiu e aí não conseguiu segurar o placar. 2-1, mas se complica um pouco no grupo, porque era esperado que o River Plate vencesse a LDU, como não venceu, mandou os reservas. O São Paulo agora vai ter que vencer a LDU na próxima semana e aí já depois vai encarar o River Plate, 2 jogos muito complicados, que já deve vir, a equipe já deve vir com a equipe completa, titular, já deve ter resolvido sua vida no Campeonato Argentino, e aí o São Paulo não é que se complique no grupo, mas vai ter que ter um pouquinho de atenção e já tem que dar a resposta para a LDU no Morumbi, a torcida lotar o Morumbi, e aí o São Paulo sair com a vitória para conseguir andar melhor na competição. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e nos ajude a continuar crescendo cada vez mais. Gostou desse formato? Gostou desse novo quadro aqui do canal? Nos ajude, dê sugestões, dê seu feedback pra gente continuar mantendo conteúdo aqui no canal. Valeu!